Olá, Ed, galera, boa noite. Boa noite, Eduardo. Tudo bom? tudo bom? Tudo Obrigado, tá dando bem? para ouvir bem? Oi? Tá dando para ouvir bem? Tá. Legal. Eden, primeiro, muito obrigado por você ter aceitado aí, doar o seu tempo para a gente bater esse papo sobre carreira, sobre formação, sobre a experiência na TV. Você é sempre bastante solícito e simpático. Só tenho a agradecer a você. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado. Eu acho muito bacana a gente poder trocar informações, né? Porque ninguém sabe tudo na vida. E acho que Bom, sempre num bate-papo, eu acho que rola coisas muito interessantes. eu queria que você contasse um pouco da sua formação, da sua carreira, para as pessoas que estão acompanhando a nossa live, conhecer um pouco mais de você. Eu, na verdade, me formei em artes cênicas pela escola Célia Helena. E aquela coisa desde pequeno de querer trabalhar na televisão. E aí fui trilhando o meu caminho e em determinado momento da minha vida achei que não seria o momento certo para estar em televisão. Eu acho que determinados momentos, quem é ator sabe, a nossa carreira oscila muito, né? E em determinados momentos eu precisava de uma estabilidade para retornar com segurança, né, a esse tipo de trabalho. E aí eu dei um tempo, fui fazer outras coisas e retomei a minha carreira há 10 anos atrás. E aí foi muito bacana porque eu não fiz teatro, né? Eu fiz tudo voltado para televisão. Eu fiz teatro para formação, mas não para atuar em teatro. E tudo que eu fiz foi voltado para a televisão. E assim que eu voltei, começaram a aparecer coisas muito bacanas na televisão para mim. E aí eu comecei no SBT, na verdade, na novela Chiquititas. Uhum. E, e aí depois foi surgindo algumas oportunidades de fazer algumas coisas para o Ratinho, até que fui parar no programa do Ratinho. E hoje só saio de lá se ele me mandar embora. Muitas pessoas que estudam artes cênicas, que se formam em artes cênicas, têm o desejo de trabalhar com televisão, na televisão. Mas a rotina de quem faz televisão é uma rotina, ao mesmo tempo que prazerosa, bastante Sim, intensa. Né? Como é muito. que são os bastidores, antes que essa imagem seja levada ao grande público, como é que são os bastidores, a sua preparação, roteiro, como é que funciona isso? É assim, é um trabalho que muita gente imagina que é um trabalho glamuroso, né? Na verdade, nós que trabalhamos em televisão, dentro da televisão, não existe glamour nenhum. É um trabalho pesado, um trabalho de uma rotina muitas vezes estressante. Eu cheguei em determinados momentos da minha carreira de estar fazendo muita coisa junto e pedir para parar por não aguentar. Os bastidores, na verdade, é assim. Novela tem uma rotina pesada, né? Acho que mais pesada que outras coisas, mas tudo isso é delicioso. Eu vou te falar de um programa que eu estou há muito tempo, né? Que eu estou mais tempo, há 8 anos no programa do Ratinho, 8, 9 anos no programa do Ratinho. E na verdade é assim, a gente tem toda uma preparação. Antigamente a gente gravava pela manhã. Agora a gente chega às 11 da manhã e tem toda uma preparação. 1h30 da tarde a gente começa a gravar o programa. E nós gravamos 2 programas por dia. Então é bem pesado. A gente tem um intervalo de 15 minutos para se trocar todo o figurino, e dar uma relaxada e voltar. O programa do DNA, muita gente não sabe, mas é real. Aquelas histórias são verdadeiras, aquelas histórias são pessoas que se escrevem mesmo, e é feita uma entrevista com essas pessoas. Ter uma pausa, aguardar um momentinho, que ele já retorna.
Só aguardar. E a gente retorna com... Oi. Deu uma pausa. Você estava falando exatamente sobre a inscrição das pessoas para contarem suas histórias em relação ao DNA. Na verdade, aí elas se inscrevem e aí é feita uma entrevista com elas, né? E depois de feito toda essa matéria, com direção, tudo, nós gravamos o programa, né? Mas não necessariamente essas pessoas vão ao palco. Nós gravamos e, de repente, no dia não vai. Então, você tem que ter outros programas para poder entrar. E nós só sabemos a história 5 minutos antes de gravar. Então, a gente se troca, tudo vai para o cenário, e aí você só vai saber 5 minutos antes o que cada um vai fazer e como vai ser, né? E é muito engraçado isso, porque isso é uma coisa boa, porque a gente vai totalmente despreparado e é muito improviso, né? Então você está fazendo tudo aquilo muito no improviso, porque você não sabe, não dá tempo de você criar um personagem, então não tem rótulos, então aquilo tem que ser tudo muito natural. Então por isso que, às vezes, brincadeiras, tudo é muito divertido, porque é natural o que a gente faz. E as pessoas adoram. Trocam? É verdade, as pessoas gostam muito, né, do quadro. Como é que vocês trocam essa energia? Se você não tivesse falado isso, eu, por exemplo, achei que havia um texto prévio e um roteiro. Então é bem interessante essa informação que você está trazendo. Existe um roteiro, é passado. Só que a dificuldade maior ainda que a gente tem, dificuldade, mas que acaba sendo muito bacana, é que a gente faz o cinema mudo, porque a gente não fala. Então, o subtexto está todo aqui, né? E a gente só tem as marcações. Então, o diretor fica falando, vira para cá, entendeu? Mas tudo isso muito rápido e gravando. Então, é uma coisa, novela mexicana, como se fosse um ponto, o seu subtexto e as ações que você faz diante do roteiro que você tem. Mas, assim, texto, eu vou falar isso agora por cima não, porque é tudo no improviso. E, de repente, o que estava programado para ser feito, rolou melhor de uma outra forma. Então, essa que dá aquela energia. E outra coisa que é fundamental são os atores se dar bem. Nós somos um elenco hoje de 10, né? Tivemos até mais já em algumas vezes, mas quando há algum tipo de atrito entre atores, esse ator que causa o problema é eliminado, porque a gente não pode ter esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ter uma energia muito grande, porque é muito pessoal, né? Você está ali e você tem que estar contracenando e sem saber o que o outro vai te dar de resposta, porque se é um improviso, você não sabe o que vem, é tudo muito rápido. Quais são as outras funções? Né? Porque você está falando da equipe de atores, dessa sincronicidade existente entre vocês, necessária para que a cena aconteça, mas quais são as outras funções exercidas por tantos outros profissionais para que tudo isso aconteça? Quem que trabalha com vocês para que as pessoas entendam um pouco os bastidores? Os bastidores, assim, é uma equipe, né, não no DNA em si. Ali na hora da gravação, nós trabalhamos com 2 camareiros que ficam no palco, né, com a gente. A gente não grava com plateia, né. Ficam 2 camareiros, maquiador. A equipe técnica, né, o câmera, a iluminação. Então são essas pessoas, o pessoal da faxina, que é muito importante, porque a gente faz muita bagunça lá, né, e derruba as coisas, tudo. Então essa equipe, e os contra-regras. E assim, é um pessoal muito seletivo, é muito fechado isso, né, porque a gente também trabalha com mulheres lindíssimas, né, a gente contracena com mulheres lindíssimas, e tem que ter tudo muito respeito, né.
Então, é fundamental isso e é muito bacana de se fazer. Então, não é só os atores. Aí tem o diretor Flávio Cabreira, e o assistente de direção, que é o Léo, que também é produtor, né? E às vezes ele faz a assistência do quadro. E é muito bacana de se fazer. Eu sou um cara muito realizado, outras pessoas falam, aceita outro convite. Eu recebi já convites para outras coisas, mas que para mim, ali é meu xodó. Existe um ritmo na cena. Sim. Né? Rápido. Esse ritmo, ele que provoca essa sensação, muitas vezes, de riso em quem está vendo. Como é que funciona esse ritmo? De um assunto que é sério, ao mesmo tempo fica cômico. Como é que é esse trabalho? Sim, que na verdade você pegou num ponto muito bacana. Porque o DNA, ele é um programa, um quadro sério, que é onde as pessoas vão, elas querem saber a paternidade. Aquelas pessoas não são instigadas a brigarem, a esse tipo de coisa. Na verdade, é uma realidade diferente de muita gente. Então, a forma que elas têm de lidar com aquilo é tacando as coisas, brigando mesmo. E quando o DNA foi feito, porque na verdade o DNA está há 20 e tantos anos no ar, né? É o carro-chefe do programa, é o quadro de mais audiência, de maior audiência. Uhum. E a novelinha que a gente faz é para quebrar esse clima. Então, muitas vezes, se você reparar, as pessoas que estão no palco, elas estão rindo do que está passando, de ver a gente tirando barato delas, assim, contando de uma forma cômica. O ritmo tem que ser tudo muito rápido, né? Um time rápido de gravação e contar de forma sutil uma tragédia. Porque é uma história triste, se você for ver. Existem pessoas que, às vezes, eles contam, quando passa o roteiro pra gente, você fala assim, não acredito que essa história aconteceu. É surreal. É mais surreal do que as pessoas imaginam. Porque a gente conta muito sutil essa história. Mas é muito mais surreal do que a gente imagina. Você recebe histórias. Essas histórias são histórias vividas, são histórias reais. E você empresta o teu corpo, o teu pensamento, para colocar Sim. isso de uma outra forma, né? E você mesmo disse, as pessoas, elas dão risada do que está acontecendo. Aquilo que para ela é uma tragédia, de fato muitas vezes, algo bastante conflituoso, acaba se tornando, quando vocês reproduzem, um reflexo, até mesmo para a pessoa rir de si mesma, mas no sentido de encontrar graça numa situação. Né? Você vê isso como um compromisso social, das pessoas poderem rir muitas vezes da própria vida, no sentido de vou refletir mais, vou repensar, vou amenizar a situação para poder pensar com mais calma no que está acontecendo. Como é que você enxerga isso? Existe esse comprometimento social, essa intenção também? Eu acredito que sim, porque, assim, nós somos um quadro que metade do país nos assiste. Uhum. Tá? Metade do Brasil assiste esse programa, esse quadro. E eu acho que é um trabalho social, por quê? Eu acho que as coisas já são tão maçantes, tão tristes, que eu acho que você tem que levar um pouco de alegria. Né? Eu acho que a gente liga a TV, só tragédias, só coisas ruins. Então, se você levar um pouco de humor naquilo, não desrespeitando as pessoas, mas levando um pouco de humor, de alegria. Então, eu vejo que sim. Confesso a você que em determinado momento da minha vida, até mesmo antes de entrar no programa do Ratinho, quando eu não entendia dessa maneira, eu até criticava. Eu olhava aquele quebra-quebra, aí eu falava, gente, mas isso é desnecessário. Mas assim, quando o programa começou, aí você começa a entender. Não existia o exame de paternidade, as pessoas eram pago, era muito caro. Hoje em dia não, hoje em dia elas têm acesso. Então era pago, então era uma forma, ele foi criado pela Drica, era uma forma de ajudar
essas pessoas. E quando eles começaram a ver, na época da Record, tudo, as pessoas iam lá e eles não tinham controle, porque as pessoas se pegavam, as pessoas se batiam, elas iam lavar a roupa suja dentro do programa. Era para ser tirado isso. Eles não queriam isso, inclusive tem seguranças, tudo. Mas o que, que aconteceu? O próprio público elegeu como se isso fosse uma coisa bacana, entendeu? E foi dando muita audiência, e você sabe que quem trabalha com a televisão, muitas vezes... Precisa da audiência também, né? Precisa da audiência, né? É igual muitas pessoas falam assim, você não é muito para rede social, você é muito desencanado com isso. Sim, porque o meu trabalho, na verdade, eu não preciso de rede social, eu preciso de audiência. Uhum. Para eu me manter na televisão, eu preciso de audiência. Porque se o programa perde a audiência, eu perco o trabalho. Então eu vejo hoje, e passados esses anos todos, e tentando contar de uma maneira sutil, eu vejo que isso é um trabalho social que você também leva um pouco de coisas boas e tenta diminuir essa carga pesada. O Ratinho começou em outra emissora, bravão, pancadaria, tudo. O SBT é uma TV família. E aí você vê que ele já tem uma calma. E o Ratinho é um cara maravilhoso, né? O Ratinho, aquilo que você vê na TV é muito diferente dele. Ele é um cara mais tímido, é um cara sossegado, um cara muito humano, né? Que ele pensa muito nos artistas, muito nas pessoas que trabalham com ele. Então, isso é muito bacana, né? Então, assim, eu falo que no próprio SBT, no programa do Ratinho, porque no SBT eu fiz várias coisas, né? Danilo Gentili, algumas outras coisas, passei por vários setores. E o programa do Ratinho, eu acho que é uma família, né? Então, eu acho que quando você se encontra e se realiza dessa forma, porque, assim, óbvio que a gente não recebe sempre críticas construtivas, né? Recebemos também críticas destrutivas, mas que eu acho que é muito válida, porque eu acho que as pessoas têm que ter opinião, né? Uhum. E, de repente, eu entrei no programa de uma forma que eu falava, gente, a linguagem, eu não sabia fazer aquela linguagem. Eu demorei mais ou menos um ano para aceitar, para aquela coisa toda. E aí, quando eu entrei, a linguagem era diferente, era tudo muito rápido. Você faz novela, você faz comercial, você está acostumado a não olhar para a câmera. E no DNA, em determinados momentos, você tem que olhar para a câmera. Então, você vai muito engessado com muita coisa. E aquilo foi me dando a liberdade, e o diretor tirando tudo aquilo, de que você tem que relaxar e brincar trabalhando seriamente, né? Então, eu acho que aí você vai naquele personagem. Igual, por exemplo, chega a Mariazinha, engravidou do sorveteiro, ele era sorveteiro, tal. Aí você pega e você é escalado para fazer o sorveteiro. Então, você cria como ator, óbvio, mais ou menos um gestual, a forma de um sorveteiro, mas que, na verdade, você vai ter que contar aquele engraçado. O sorveteiro vai brigar, o sorveteiro vai... Entendeu? Então, isso eu acho que é um exercício muito bacana que a gente tem também, né? E aí você cria aquilo, porque todos os personagens ele tem a mãe, tem a filha, a irmã, tem tudo, né? Aí se torna engraçado, porque a gente acaba usando roupas loucas, maluca. A minha marca, a minha peruca, que inclusive está aqui, né? É a minha peruca, que é a minha marca. E aí você vai criando coisas, né? Tem o rodela, tem o anão. Então tudo isso é para se tornar engraçado mesmo. Você já se emocionou com algumas das histórias? Teve uma marcante para mim. Uma marcante porque eu acho que eu não me emocionei. Eu me choquei. Não foi para o ar, tá? Estou contando em primeira mão aqui. Não foi para o ar contando dessa forma. Mas a mulher, ela engravidou do irmão. Então aquilo para mim foi um choque. Você tá ali, foi uma carga pesada você gravar uma coisa, você sabendo, o público não soube, né?
Porque aí você tem que amenizar quando vai para o ar, né? Mas ela engravidou do irmão. Então isso era muito complexo para minha cabeça. Uhum. Éden, na sua concepção, no humor, qual o limite entre o respeito e o desrespeito? Peraí, eu não entendi a pergunta ao certo. O Sou humor. lesado, tá? Não, assim, é porque assim, outro dia eu assisti algo que eu fiquei assim muito entristecido, porque eu trabalho, né, Entendi no a ensino, pergunta agora. eu trabalho no ensino superior e assim, principalmente com políticas e práticas de inclusão. E eu sempre, os assuntos que vêm à cena quando se trata disso, é racismo, a questão do negro na história e todas as negligências que aconteceram em torno do negro brasileiro, do afrodescendente, em relação aos LGBTs, principalmente em relação às mulheres transsex, em relação às pessoas com deficiência. Sim. E outro dia eu vi o quadro, por exemplo, se eu estivesse na plateia, eu teria me levantado e ido embora, porque eu não conseguiria rir daquilo que se apresentava. De duas pessoas que se autodeclaram comediantes, falando sobre pessoas com deficiência e satirizando a condição da pessoa ser down, da pessoa ser cadeirante, da pessoa ser amputada. E aquilo me entristeceu muito. E me chocou também as pessoas que estavam na plateia conseguirem rir daquilo. Na sua concepção, uma pessoa que trabalha com o humor, qual é o limite entre o respeito e o desrespeito? Como é que você vê isso? Tá, eu entendo perfeitamente, inclusive teve um bate-papo com a TV Guarulhos a semana passada, onde eu falei justamente isso. Eu acho que o humor, por exemplo, eu não vou falar particularmente que eu concordo com aquela pessoa tacando um sapato na outra no palco. Tá? Mas ali, são elas que se propõem, a vida delas. Né? Ok. No programa, quando a gente está fazendo, existe um limite, porque eu não concordo. Eu não acho graça em piadas, por exemplo, o programa do Pânico, tá? Posso ter problemas, mas vou falar. Eu não achava graça. Porque eu não consigo rir de uma coisa que eu estou te desmerecendo. Tá? Eu não sei se foi a minha criação, então para mim existe um limite, sim. Você tira barato, tá bom, as pessoas se propuseram, eu vou lá, faço a historinha delas engraçada, mas não as xingando, não fazendo nada disso. Eu acho que o humor é muito bom quando é sutil. O humorista, ele tem que ter o time de saber, não colocando uma pessoa... Eu acho que essa coisa politicamente correta que foi colocada agora, de uns anos para cá, eu acho que foi muito válido. Porque existia um desrespeito muito grande sobre piadas de negros, na qual eu nunca achei graça. E sobre todo tipo de coisas. Assim, eu sou uma pessoa que eu não posso... eu tenho uma tia down, que mora comigo, eu tive tios deficientes, eu tenho todo esse tipo... Então eu fui acostumado com tudo isso. Eu acho que isso é uma desinformação, né, das pessoas. Desinformação e, na verdade, ela querer se promover em cima disso, eu acho ridículo. Tá? Eu vejo alguns humoristas também que fazem esse tipo de coisa, como eu citei aquele programa, e eu não acho bacana, eu acho um desrespeito, eu acho que a minha liberdade começa quando termina a sua. Né? Então vamos nos respeitar, vamos... eu não concordo essa coisa de LGBT, eu acho que assim, você até brincar com alguma coisa, né? Fazer um gay, mas assim, eu acho que tudo com muito respeito. Né? Eu acho que não taxando pessoas. No próprio DNA, já fiz personagens femininos, fiz a Sasha, que era uma
que era um gay, né? Uhum. E aí você cria o corpo na referência que você tem. Então o cara é um pouco mais afeminado, então você vai interpretar, então você interpreta. Mas assim, não usado como... Eu acho que é ofensa. Você entendeu o meu raciocínio? Uhum. Aquilo que ofende não é humor. Aquilo que satiriza, que torna o óbvio ridículo, mas o ridículo no sentido de construir a comédia é válido. Mas aquilo que ofende, aquilo que machuca, aquilo que te pejora, não é humor, né? Não, eu não acho que é. Eu gosto muito da Tata Werneck, né? Eu assisto o programa dela, porque eu acho que ela tem umas sacadas muito inteligentes. Mas também, eu acho que às vezes ela exagera. Mas como ela exagera de um público não desfavorecido, eu acho que aí tudo bem. Eu acho que você não pode falar, igual, por exemplo, tem um humorista aí que fala muito sobre pobre, né? Uhum. Ok. É engraçado certas situações que você se vê em certas situações, imaginando, pegando um ônibus, uma coisa assim, mas eu acho que não pode taxar muito. Tira alguma coisa muito sutil como referência sua, ou contando a sua vida, a sua história. Não fazer bullying com uma pessoa, citando nomes, por exemplo. Né? Eu penso dessa maneira. Eu acho que é a mesma coisa. Você contar uma história engraçada ao meu respeito é uma coisa. Agora, você querer me denegrir, existem essas duas formas de você contar a mesma história, né? Sutilizando, né? Ou tentando me denegrir. Eu tive... Claro que eu acho que quando a gente está exposto, a gente... E olha que eu tento manter minha vida mais privada possível, né? E quando a gente está exposto, várias coisas acontecem. Eu lembro que quando eu estreiei na TV Guarulhos, era meu primeiro dia, criaram um Facebook falso, fake, e me detonaram, dizendo que eu puxava tapete de pessoas. Gente, você está entrando no seu primeiro programa. Eles já me conheciam porque já eram amigos do meu diretor, e já tinha sido entrevistado por eles há muito tempo. Mas até então você está lidando com tudo isso. Então, entraram, eu ao vivo não tinha nem como me defender. Eu não sei o que está nas lives, o que está passando. Eu estou ali apresentando o programa ao vivo, então não estou sabendo o que está acontecendo. Quando eu cheguei em casa, aquele fuzuê todo tal, e as pessoas me falando, e quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, gente, eu me senti tão... Porque era uma inverdade. Eu acompanho o seu trabalho, de verdade. Obrigado. Eu me lembro que você postou, inclusive, um desabafo falando sobre essa questão, e eu gostaria muito de me posicionar, porque assim, você é sempre muito solícito, e obrigado. O tempo que você tem de trabalho na televisão, eu particularmente, Eden, eu considero você uma pessoa com uma humildade assim, muito grande, e com uma simplicidade muito grande, porque você dá atenção a quem te procura. Exatamente. E nem todo mundo que trabalha com televisão faz isso, né? Então, eu acho que você teve toda a razão em ficar magoado nesse momento, porque se disseram que você, né, tentou puxar tapete e tal, isso são inverdades, porque isso também é uma questão que vem do olhar, né? E essa humildade que você tem, essa presteza em atender as pessoas, isso está no teu olhar, está na tua energia. Eu, inclusive, ia te falar isso. Tanto tempo trabalhando na televisão, como é se manter com esse equilíbrio emocional e com os pés no chão. Ou seja, não deixar o sucesso subir a cabeça. Na verdade, eu sempre aconselho as pessoas a isso, porque assim, uma coisa, sou eu um personagem que vou trabalhar, que tem um público que gosta de mim, inclusive tem um público infantil que adora meu trabalho. Sim. Acho que a peruca chama atenção, sei lá o quê.
E é assim, quando eu voltei para a televisão, porque assim, se tivesse acontecido tudo o que aconteceu na minha vida quando eu era mais jovem, talvez quando eu chegasse no auge, porque assim, a nossa carreira tem uns picos de auge, e depois ela baixa, e depois é assim. Você pode estar dentro da televisão, mas tem momentos que você está mais em ascensão e tem momentos que não. Eu tive um determinado momento em que pessoas, crianças, né, queriam ir na minha casa. Eu tenho amigas professoras que, quando falavam que me conheciam, os alunos queriam ir na minha casa, esse tipo de coisa. Só que eu fui trabalhando minha cabeça muito bem, porque se eu fosse mais jovem, a gente não tem esse discernimento. Então o sucesso sobe sim. E o sucesso é muito perigoso. Porque ao mesmo tempo que ele te dá o gostinho de prazer, aquela sensação que todo mundo te adora, você é muito bem quisto, você entra num lugar, as pessoas sabem quem você todo mundo te elogia em rede social, é isso e aquilo. Talvez eu tivesse me desequilibrado. Quando eu voltei para a televisão, eu já tinha muito pé no chão, porque eu já tinha feito uma vida, né? Eu já tinha uma história, eu já tinha um equilíbrio. E eu sempre coloquei que eu não ia deixar nunca isso subir a minha cabeça, nada, mesmo porque tudo isso pode acabar a qualquer momento, né? Então eu trabalho muito minha cabeça nisso. A qualquer momento eu posso sair da televisão, como tantos outros artistas que estão na televisão foram muito famosos e hoje não são. Então isso é muito claro para mim, esse discernimento. E eu criei comigo, eu sou real, eu tenho minha vida. Então assim, a minha rotina, hoje não por causa da pandemia, mas assim, minha rotina entra no carro, vai para a emissora. Trabalho na emissora, aquela coisa toda. Eu sou o cara que mais brinco e tiro barato do elenco. Já chegou a diretor mandar eu pro camarim, sabe, assim, brincando e criando um clima bacana. Eu entro no carro, vou, faço. Eu entro no carro na volta, ali é a minha vida. Então, eu esqueço tudo que eu vivi ali dentro da emissora e volto. E a minha realidade, meu dia a dia, eu gosto muito de ser muito eu, né? Eu gosto de plantar, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ter uma vida mais introspectiva. Apesar de não parecer, eu gosto muito disso. Família e amigos são fundamentais para mim, né? Eu acho que eu sempre tive isso e gosto de ter isso comigo. Teve muitos momentos da minha vida que eu era obrigado a ir em festas, em lugares que eu não queria, mas você tem que estar lá, você tem que aparecer. Tudo. E eu fui tirando. Eu não tenho que. Entendeu? Eu não tenho, eu tenho que ser eu. Então eu acho que você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. A televisão é uma coisa viciosa. É um vício muito grande. Porque você lida com o ego. É o teu ego. Né? O ator, ele tem esse ego de pavão, de aparecer. Porque é ator. Né? Você tem que aparecer. Né? Então, eu gosto de aparecer. Não vou falar que não. Adoro aparecer. Mas eu acho que tem um limite para isso. Porque as pessoas... E até em minhas redes sociais, eu dou um limite para as pessoas. É tudo muito sutil. Eu não gosto que as pessoas me tratem, eu posso tirar uma foto sensual, mas ali eu estou mostrando um outro lado do ator, do profissional. Eu não admito que passe além daquilo. Que invada o seu espaço pessoal com desrespeito. Isso eu não admito. Então, as pessoas têm uma sutilidade muito grande comigo. Então, assim, eu não posso reclamar, porque eu sou muito respeitado por essas pessoas que me acompanham. Esses anos todos, e atores que trabalharam comigo também, trabalham, eu acredito, pelo que falam, tudo que eu sou muito benquisto, né? Porque a gente também não sabe, né? Às vezes eu posso falar uma coisa para você
E de repente, não sei, mas assim, eu vejo que pessoas fazem questão de estarem comigo, eu vejo que pessoas fazem, querem, então é muito bacana. Eu me emociono muito quando eu vejo recados, né, que as pessoas estão mandando para mim, que gostam do meu trabalho, que me acham uma pessoa incrível. Elas me enxergam com essa humildade que eu tenho, porque ser humilde não significa se rastejar, né? Com certeza. Né? Eu acho que é você ter a humildade de saber que o próximo também. Eu sempre ajudei muitas pessoas que gostariam de entrar e não tinham o caminho certo para a própria televisão, porque eu sabia o quão difícil era. Uhum. Né? E não foi fácil. Quando eu entrei para o SBT, existiam algumas coisas que algumas pessoas até podem falar algum dia em algum depoimento. Existiam algumas coisas que faziam muita diferença de figuração. Eu via que tratava o figurante tão mal, que faziam umas coisas assim, que aí eu comecei a questionar. Por quê? Uhum. Eu comecei a defender isso. Aí parou. Né? Então algumas pessoas até falam, poxa, você conseguiu uma coisa, porque assim, quando há muitos anos atrás, quando eu comecei, quem fazia figuração era só atores, estudantes de teatro e modelos, né? Hoje em dia, figurante é assim, perdeu o emprego, vai ser figurante, então meio que deu uma mesclada, então algumas pessoas perderam o foco e perderam alguns trabalhos, porque tem gente que quer ser ator, quer ingressar, e a figuração é a melhor forma de se começar, tá? Uhum. E porque eu acho que é um aprendizado incrível. E aí, eu comecei a fazer algumas mudanças nisso tudo. Só que chega um determinado momento da tua vida que, assim, ou você continua batendo a tecla para ajudar os outros, ou você se salva. Uhum. Né? Porque muita gente que você tenta salvar, ali na frente ela vai aprontar com você. Comigo, aconteceu várias vezes. Inclusive, a pessoa que fez a crítica a você. A crítica, eu ao vivo, foi uma pessoa que eu ajudei muito. Acredite você ou não. Eu lembro você inclusive, você se pronunciou dessa forma, né? Que você havia estendido a mão e que não esperava ouvir isso da pessoa. Inclusive, eu lembro que você ainda disse, mas se for necessário, ainda ajudarei, porque isso é de mim. Eu me lembro disso. Olha que bacana, nem eu lembro as coisas que eu falo. Porque assim, eu tenho essa coisa, porque assim, eu sou muito doido. Assim, eu esqueço tudo. Eu sempre tenho que ter alguém comigo, uma assessoria, alguma coisa, porque assim, eu não sei para onde eu estou indo, sabe? Assim, o que eu vou fazer agora mesmo? Eu sou bem doido. Ô Éden, você faz humor, mas assim, é o Éden que está ali se entregando à personagem. Sim. Você, Éden, já esteve um momento triste e de repente, quando a câmera começou a gravar, você teve que transformar, né, a sua energia, essa tristeza, mas você teve que transformar para fazer humor. Como é que é essa experiência? Porque a cena está ali, você vai ter que fazer, mas tem esse ser humano que experimenta emoções da vida, afetividades, e que nem sempre está bem consigo mesmo, às vezes está preocupado com tantas outras coisas, e tem que chegar ali e fazer. Como é que é trabalhar isso? Como é que você se prepara e se isso já aconteceu? Eu tive alguns problemas de saúde no ano de 2019 e eu trabalhava com dor. E eu não podia demonstrar nem para o elenco, alguns sabiam, e nem para a direção, porque eles me afastariam. E eu gosto tanto de fazer o que eu faço, que eu me limitava. Então eu corria para o camarim nos intervalos, às vezes de uma troca, ou que eu não estava em cena, tomava remédio, eu vivia, porque eu tinha que estar ali. 2018, tive esses problemas. Eu trabalho no programa 9 anos, eu faltei uma vez, porque eu não tinha condições de andar, né? Uma vez. No ano de 2019,
Eu tive um ano horrível. Um ano que eu sofri muito, eu tive problemas pessoais, eu tive muitos problemas. E que eu ia gravar destruído. Mas eu sempre pensei, quem está aqui, a equipe está aqui, o diretor está aqui, meus colegas de trabalho estão aqui, eles não têm culpa do meu problema. Muitos tentavam me ajudar, me abraçavam, sempre com uma palavra amiga. O meu diretor é meu amigo pessoal, né? Também se tornou, né, meu amigo pessoal. E pessoas tentavam me ajudar de uma maneira para que me confortasse. Mas era muito difícil. Mas o que eu fazia? Aqui não tinha como. Era muito difícil, sim. Antes de entrar em cena, né, você tem uma ferida, você tem problemas, você tem várias coisas. Mas quando é a tua hora, o que eu pensava? Não, né? Não vamos misturar. Então eu passava a deixar de lado. Eu tenho que esquecer quem eu sou nesse momento. É difícil, porque a gente é humano. Né? É muito difícil, mas assim, eu tinha que ter esse equilíbrio. Eu gravei, na verdade, foram 7 meses muito deprimido, muito ruim, no ano de 2019. E não podia deixar transparecer para as pessoas. Nem minhas redes sociais, porque as pessoas não tinham culpa, e nem para o elenco que estava ali, ou para toda a equipe que está ali, que não tem culpa de nada, né? Mas é difícil, mas eu acho que você tem que saber lidar e separar o seu problema pessoal, a sua vida pessoal, do seu profissional. Porque senão você não consegue manter esse equilíbrio, né? E tudo vai passar, tudo passa. Eu virei um ano maravilhoso de 2020, né? Até então, achava que era maravilhoso, com vários trabalhos, várias coisas para fazer, e infelizmente veio essa pandemia. Uhum. Eu não me desesperei, confesso para você, não me desesperei, não estou desesperado. Talvez esse ano a gente nem volte a gravar, porque o nosso trabalho é muito pessoal, né? Você tem que estar do lado. Na TV Guarulhos talvez a gente volte, porque a gente consegue manter um distanciamento. Mas o nosso quadro não tem como. Mas eu passei muitas dificuldades, sim, emocional, psicológica, porque todo ser humano tem problema na vida. E a única receita que eu tinha, não sei se era certa ou se era errada, e até não só nesse período, mas em todos os períodos da minha vida, é saber separar o meu profissional da minha vida pessoal. Essa separação que você conseguiu fazer para vencer esse período, quando você olhava o produto final, você se sentia vitorioso com você mesmo? Na verdade, cara, eu vou ser bem sincero para você. Eu me admiro como ser humano, né? Porque eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que ser muito sincero com as qualidades e com os defeitos da gente. Tem inúmeros defeitos. Sou perfeccionista, sou detalhista, sou muito doido, mas assim, eu sou um cara, eu acho que eu sou o cara que mais deu volta por cima na vida. Porque assim, eu me abato, eu vou, cara, acontece alguma coisa agora, tá bom, vamos, porque não adianta você ficar no meio termo. Vai até o chão, do chão você não passa, dali tende a subir. Costumo dizer também, você tem uns cacos ali. O que sobrou, o que dá para você fazer. Então, assim, eu dei muitas voltas por cima na minha vida e dou em todos os sentidos, porque eu não acredito que dure para sempre nem o mal, nem o bem pra gente. Então, eu acredito que tudo passa. Então, eu estou num período, é até estranho falar isso, no momento que a gente está vivendo o país,
mas eu estou num momento comigo muito bem, num momento muito feliz, num momento de muitas vitórias e conquistas. E que talvez, se não houvesse essa pandemia, eu não tivesse parado, refletido e organizado tudo isso para que acontecesse para mim. Uhum. Então, é muito estranho a gente falar, né, que numa desgraça mundial você conseguiu estar feliz, você consegue... Eu não estou... Eu acho que assim, é porque, embora seja um momento de muita tristeza para todo mundo, mesmo porque há uma empatia e solidariedade em relação a tantas pessoas que perderam familiares, esse é um momento que quem tem uma espiritualidade, uma sensibilidade, um senso de humanidade, tem refletido muito sobre os próprios valores e os valores que a sociedade ensinou no final do século XX, nesse início do século XXI. Né? Então essa autorreflexão do que precisa ser recolocado, reconstruído, revisto na sociedade, tem trazido uma certa paz, porque a gente começa a repensar valores. Não sei se é esse o seu sentimento, né? Mas eu espero que as pessoas sejam mais solidárias de fato, e que elas comecem a ter outros valores, né? Não tão materiais, mas que sejam de fato mais solidárias. Eu vejo, sabe, a luta do padre Júlio Lancelotti com tantas pessoas, e nesse momento, ele sem medo ir para a rua acolher as pessoas que moram nas ruas e tantas outras pessoas que são marginalizadas, né? Que isso sirva de lição para que as pessoas entendam que o acolhimento e muitas vezes a caridade também é um valor que precisa ser ensinado, cultivado e disseminado na sociedade. Essa sua visão de mundo tem relação com a sua espiritualidade ou não? Não tem, porque eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu sou muito espiritualizado. Eu acredito num Deus, numa energia. Eu acredito em várias religiões, um pouco de cada. Eu não sou de uma religião, eu não frequento uma religião, não critico nenhuma religião. Eu acho que todas são muito válidas, desde que te leve a um bem maior, né? Eu assimilo um pouco de cada coisa. Dependendo da conversa que eu tiver com você, você vai me chamar de espírita, dependendo de evangélico, dependendo... Porque eu sou meio isso. Eu sou total. Eu já fui muito criticado por postar meus pratos, minhas comidas, minhas coisas em rede social por algumas pessoas que não entendiam o significado. Porque se você for ver, algumas coisas nem eram tão sofisticadas, eram coisas normais. É a forma de você arrumar, de você organizar. É uma coisa minha que eu gosto de fazer. Para eu fazer tudo isso, eu tenho que ter todo um lado humano. Muita gente não sabe, e eu não divulgo, e não acho que tem que divulgar, todo um trabalho social que eu tenho por trás. Porque isso, eu não preciso de mídia para ajudar as pessoas. Eu ajudo muita gente. Então isso me dá o direito de ser humano e de não achar que eu estou fazendo. Porque como eu respondi educadamente, claro, para um cara que me falou assim, no momento que o país está passando fome, você postar esse tipo de comida. Aí eu falei assim, olha, meu querido, na verdade, eu não vou mudar minhas redes sociais por causa de uma pandemia, porque não é um trabalho, você não sabe os trabalhos que eu faço por trás, e nem deve saber. Mas é um trabalho, é um problema social, não é meu, esse. Eu posso contribuir como você deve contribuir, falei para ele, de uma melhor maneira possível. Mas eu não vou julgar quem está no iate, porque cada um vive a vida que tem. Isso é um trabalho, é uma questão que não depende de mim, isso vem de muitos anos, muito tempo. E, na verdade, eu acho que as pessoas têm que ter esse conhecimento, as pessoas têm que ver, porque ninguém entra numa rede social para ver desgraça. Você quer ver coisas legais, você quer ver coisa bonita, né? Então, eu vejo dessa forma. Talvez muita gente não entenda isso. Mas eu entendo que as pessoas têm acesso. Inclusive, vou fazer uma live agora com um amigo
e que eu vou estar ensinando comida para ele fazer, para montar prato. Então, na verdade, o meu trabalho não é querer ser melhor do que ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Entendeu? Eu não preciso ser. Né? Uhum. Então, eu acho que assim, as pessoas deveriam enxergar, porque eu acho que muita gente vê... ela quer te atingir de uma certa maneira. Né? Mas ela não vê o que você faz por trás. E vejo outras pessoas tentando levar vantagens, porque quando eu posto uma coisa, uma crítica social, alguma coisa, é muito verdadeira, da minha parte. Inclusive, eu sou proibido de me publicar, de me expor publicamente sobre várias coisas. E tentaram, esses tempos atrás, no meu Facebook, puxar coisas desse tipo. E eu não posso falar o que eu penso. Né? Eu sei, eu tenho vontade de entrar e detonar. Mas eu não posso. Sim. Né? Você tem uma imagem, você tem um contrato, você tem uma questão ética, e as pessoas precisam entender isso, né? Não, e eu acho assim que... É porque, na verdade, as pessoas querem sempre te detonar. E eu fui muito vítima disso, e sou vítima disso, como tantas outras pessoas são. Mas eu tiro isso, a determinado momento, me fez muito mal, sabe? Hoje, eu vou ser bem sincero para você, eu tiro de boa. Porque essa pessoa que está fazendo isso, ela não está no bem para me ajudar. Uhum. Ela quer me autodestruir. Porque quando esse cidadão tentou puxar uma conversa, inclusive o meu posicionamento com relação ao meu patrão, foi essas palavras dele, meu patrão Ratinho. É o Ratinho que está falando. Uhum. Eu respondi para ele que o Ratinho, ele é meu patrão. Não significa que a opinião dele eu concorde. Eu apenas respeito. Como a tua opinião, eu não posso me colocar... E não significa também que muitas opiniões que ele dá sejam de fato dele, porque ele também fala em nome de um programa. Exatamente. Falta um pouco essa leitura por parte de muitas pessoas. Nem ele, nem o próprio Silvio Santos, né? Existem... você, às vezes, você não gosta de um partido, mas aquele presidente, ele vai manter a sua emissora. As pessoas são hipócritas. Porque o povo que fala isso é o povo que não depende de R$600 e vai ganhar os R$600 e vai fazer churrasco. Tá tudo no Brás, gastando dinheiro, festas e festas acontecendo. Então essas pessoas estão passando fome. Essas pessoas precisam ir ao shopping. Uhum. É assim que eu entendo, tá? Eu acho que muita gente precisa trabalhar, sim. Mas eu acho que, a minha opinião, se tivesse fechado tudo de uma vez, 2, 3 meses, a gente estava voltando tudo ao normal. Vida normal, o prejuízo seria menor. Agora está aos poucos. Uhum. E isso vai se estender muito mais. Vai morrendo aos poucos. Abre pouquinho, fecha pouquinho. Abre um pouquinho, fecha pouquinho. É uma tragédia anunciada. Éden, o nosso tempo passou. E passou rápido. Eu ficaria horas falando com você. Também. Você falou sobre algumas coisas que você faz. E a caridade, o trabalho, já é espiritualidade. Né? Isso renova a gente. E eu quero agradecer muitíssimo você ter desprendido do seu tempo, doado seu tempo para falar nessa live sobre tantas coisas. E permitir que as pessoas conhecessem um pouco mais de você. Eu acho muito nobre, muito humilde também falar sobre essa questão de sentimentos, momentos em que nós estamos deprimidos, porque muitas vezes as pessoas desconhecem esse lado. Isso é nobre, a gente expor a nossa fraqueza também. Né? Eu queria que você desse suas considerações finais. Bom, eu que agradeço muitíssimo, porque eu acho que quando a gente tem um espaço para que as pessoas nos conheçam um pouco mais, de uma outra forma, inclusive não quis estar de peruca, nada, porque eu gostaria que as pessoas me vissem realmente como eu sou. E eu só tenho a agradecer a você, eu vejo um pouco do seu trabalho também, a sua causa, eu acho você um cara inteligente, gostaria de ter essa inteligência, não tenho.
Mas eu acho muito bacana tudo isso. Eu acho que se cada um fizer um pouquinho, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor. Eu acho que as pessoas deveriam cuidar um pouco mais cada uma de si e da sua própria vida. E honrar, e na verdade se satisfazer com o bem do outro, com o bem-estar do outro. Eu sou um cara que eu fico muito feliz se você está feliz. Se você adquirir um carro, nossa, se você adquirir uma casa, eu não sou do tipo que isso me faz mal, como a gente sabe que acontece, né? Então eu fico muito feliz com tudo isso. Muito obrigado pelo convite. Espero que o seu público tenha gostado e que a gente possa conversar e fazer outras lives também. Foi um papo muito bacana, gostei muito e fico muito lisonjeado por uma pessoa inteligente como você se interessar em me entrevistar. Nossa, para mim foi uma satisfação muito grande. E mais uma vez eu reafirmo, você é sempre muito agradável, solícito, humilde para atender as pessoas que te procuram. Ó, um beijo no seu coração, sinta-se abraçado e muito obrigado. E depois que passar isso tudo, a gente toma um café. Com certeza. Tá bom? Um abraço. Beijo grande. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau, gente.